salvando a humanidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, estou cuidando da casa, enche a boca, da casa do Senhor. Estou salvando o mundo. Mas você está perdendo a tua própria alma. Queridos, o fato de estar correndo não significa que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Abrir mão da presença de Deus, você só está perdendo. E eu quero te dizer nesta manhã, que Marta era gostava de cobrar. Ela deixou de servir, para cobrar Jesus. Quantos temos aqui na igreja assim, Oh Jesus, quando é que o Senhor vai me curar? Oh Jesus, quando o Senhor vai me dar aquele carrão? Oh Jesus, quando o Senhor vai me dar aquela faculdade? Oh Jesus, quando você vai fazer aquilo? Cuidado com a correria da tua vida, querido, porque vai fazendo com que a sua vista fique embaçada e você não consegue enxergar mais nada. E olha só, vai chegar momentos na tua vida, e se não chegou, em que Deus vai cobrar de você aquela promessa que você fez quando entrou neste país. Como disse Nádia ontem, oh Jesus, quando eu chegar naquele país, eu sou um profeta de Deus aqui no Brasil, eu vou profetizar, eu vou curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou adorar, eu vou pular, eu vou pregar o evangelho, os missionários, eu vou pregar o evangelho em todas as esquinas daquele país. Senhor, se o Senhor me der aquele visto, eu vou fazer isso. E Deus te dá o visto. Mas aí começa a chegar o dinheiro. E eu não estou só dizendo aqui não, lá no nosso país também é assim. Porque eu vivi isso. Sempre trabalhei com música. Trabalhei como vocalista em estúdio de gravação. Até que um dia, pastor, eu comecei a ganhar tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Eu trabalhava assim, em 3 estúdios no dia. Não via mais a minha família. E eu dizia assim, Deus está me abençoando tanto. Queridos, eu ganhava tão bem, que eu não sabia tanto dinheiro que eu ganhava. Era tanto. Mas eu perdia. Era um saco furado. Pum. Sabe por quê? Porque quando eu era jovem, eu dizia assim, Senhor, o meu louvor era para ti, Senhor. Olha, minha adoração é para o Senhor. Eu não vou ser comprada, Senhor. Dinheiro nenhum vai me comprar. Mas foi mentira minha. A minha ambição gerou dentro da minha alma desejos de conquista. Só que naquela busca de conquistar os sonhos, e eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção, querido. Mas adorar o dinheiro é outra coisa. Porque o dinheiro gera em você aquela tal famosa autossuficiência, autoconfiança. E também vai gerando dentro da tua alma a mesquinhez, o egoísmo. O materialismo é tão grande que você não olha mais para os lados. O dinheiro dá uma sensação de poder. Poder. A gente entra, você precisa ver, aquele irmão pobrezinho, simplesinho, humilde, comia de tudo, falava com todos, eu conheço um monte. Mas quando começou a ganhar dinheiro, querido, quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Quer conhecer alguém? Põe dinheiro no bolso. E você vai saber quem a pessoa é. E eu quero te dizer uma coisa, que naquele momento de experiência de ganhar dinheiro, eu fui me afastando do Senhor. Não me afastei da igreja. Eu adorava na igreja. Eu ministrava na igreja. Eu não pequei não, queridos. Nesse aspecto. Não fui perdendo a minha salvação. Eu estava aqui adorando. Mas meu louvor não subia. Era pesado demais. E aí, naquele momento,
Minha filha foi desenganada com uma quase leucemia. Meu casamento estava destruído, praticamente. Eu não via meu esposo mais. Meu esposo também no estúdio trabalhando. O Senhor nos guardou. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor nos conhece. Queridos, eu tinha dinheiro na conta, mas os cheques voltavam sem fundo. Vivi numa situação que eu não entendia. E a Náima no hospital, o Edivaldo chegando em mim dizendo: querida, eu quero me separar de você, porque eu não sinto mais nada por você. Queridos, não é fácil. Porque quando eu troco a presença de Deus por Mamon, o Deus do dinheiro, tudo me desestabiliza. Queridos, você veio aqui para ganhar dinheiro? Ganhe. Mas para que sofrer tanto? Nós temos visto pessoas aqui conversando conosco: Renato, eu estou tão cansada. Eu estou com o meu corpo acabado. Conheci uma pessoa lá no Brasil que veio daqui. Meu Deus, precisou fazer plástica nos seios. Quando o médico foi tratar, estavam os ossos atrofiados. De tanto trabalho. A musculatura atrofiada. De tanto trabalhar. E aí você olha, o que essa pessoa conquistou? Um carro? Uma casa? Um pouco de dinheiro na conta? E aí eu fico me perguntando: querido, será que vale? Vale sim. As conquistas são bênçãos. Você tem que conquistar mesmo. Trabalhe, conquiste, mas não saia da presença de Deus, porque Ele é que te dá segurança e paz. Vá atrás dos teus sonhos, sim. Corra como Marta, vá mesmo. Só que não esqueça que quem te trouxe a esta nação foi o Senhor. E que quem vai te sustentar é o Senhor. É Ele que vai te manter de pé. É Ele que vai te guardar. E principalmente vai te trazer paz no meio da tua alma. Olha só. Agora eu quero falar de Marta. De Maria. A sensível. A delicada. Olha, aquela mulher tinha um dom da adoração. Jesus chegava e ela já se aproximava dele. Onde ela via Jesus, ela tinha uma forma de adorar. Mas as Marias não se limitam a cantar. Elas cultuam. Elas não se limitam somente a ir à igreja. Elas louvam. Elas não se limitam a falar de Cristo, elas irradiam Cristo. Elas sabem como mover o coração de Deus. As Marias têm um pé, sabe, no céu. Não tem muitas Marias aqui na igreja? Que adoram. Oh, meu Deus, como é bom estar nessa igreja, né, pastor Dali? Oh, pastor Dali, como é gostoso estar aqui. Eu não vejo a hora de chegar o horário do culto. Oh, as Marias chegam primeiro, elas dobram os seus joelhos e adoram. As Marias têm os seus rostos cheios de lágrimas que se derramam diante do altar. As Marias, elas fazem de tudo para manter a chama acesa do Espírito de Deus. Olha, elas andam tão na nuvem que às vezes precisam descer um pouco. Porque tem casa para cuidar. Porque tem marido também para cuidar. E eu também às vezes sou uma dessas Marias em que meu esposo fala: ô querida, você não acha que está exagerando muito? Querida, ó os nossos filhos.
Os nossos filhos também precisam de nós. E aí eu tenho que descer das minhas nuvens de oração e tenho que sentar com os meus filhos para conversar com eles e abençoar a vida deles. Como você tem estado, querido? Você tem tido tempo na tua casa? Olhe para cá, olha para cá. Você tem tido tempo para estar com o teu marido? Orando com ele? Namorando o seu esposo, você, vice-versa. Você, pai, tem conversado com os teus filhos? Queridos, o Espírito Santo de Deus me fala no coração, Senhor, que está tratando famílias aqui. Famílias neste lugar. Famílias que não estão tendo tempo nem de tomar café junto, jantar junto, porque eu tenho que correr, eu vim para cá para ganhar, não para perder. E eu quero te dizer que nunca se perde com a família. Família é a melhor bênção que Deus nos deu. É a tua estrutura, querido. Tua esposa, teu esposo é a tua estrutura. Tua família, teus filhos, tua casa. De repente minha filha chega em mim e fala: mamãe, vamos comigo sair, porque nós precisamos conversar, é um assunto muito sério. E aí eu vou lá sentar perto do que é sério para Nárima. Eu estou apaixonada. E eu sento com ela. É mesmo, minha filha? Aí vem meu filho, Mateus. Mãe, eu preciso falar umas coisas sérias com a senhora. Eu preciso de tal presente. Idades diferentes. E eu tenho que sentar com eles e conversar com eles, dar todo o tempo necessário. Mas eu quero estar na presença de Deus. Sabe quais são os horários melhores para estar na presença de Deus? Na madrugada. Mas como estar na madrugada se eu estou arrebentado? Como buscar a presença de Deus na madrugada se eu não estou aguentando de tanto sono? Querido, a presença de Deus aqui nesta manhã é real e viva. E eu tenho certeza que todos aqui têm vontade de buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui querem estar 24 horas na presença dEle. Mas o corpo físico não está ajudando. E quando o meu físico não está bem, o meu espiritual também não está. Porque eu só quero dormir, eu quero só descansar. A palavra de Deus diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu creio nisso. As Marias dentro da igreja são aquelas que oram pelos nossos filhos, são aquelas que nos animam na adoração, são aquelas que nos incentivam. Os Marios são aqueles que entram na casa do Senhor como nosso amado e toca para te abençoar. São aqueles que tocam no ombro de um irmão e diz: querido, está precisando de alguma coisa? Aí ele diz: não, querido, eu estou muito bem. E vem com aquele abraço gostoso. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor, às vezes somos até displicentes, deixamos um monte de coisa por fazer. Lembra daquela primeira sua conversão? Quantos lembram? Eu me converti com 14 anos. Mesmo sendo filha de pastor, eu tive um encontro com Jesus. Sozinha em casa. Papai e mamãe viajou. E eu ali ouvindo a adoração.
Aí ouço passos dentro da minha casa. E eu disse: quem é que está aqui? Eu estou sozinha. Ouvi a voz do Senhor dizendo: eu estou aqui. E vim aqui hoje porque você precisa passar por um processo de transformação. Você precisa me receber como teu Salvador. Naquele momento eu me ajoelhei. Queridos, a melhor coisa da vida é quando nós conhecemos a Jesus de verdade. Não só de ouvir falar. Só ouvir falar não é o suficiente. Porque quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós nos parecemos com Ele. Nós falamos como Ele. Nós andamos como Ele. Porque o Senhor tem prazer em se mostrar a nós. Volte-se para mim, eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Ai, que manderaste, Chico. A Maria é o seguinte, ela tinha o prazer de adorar, disse Nádia ontem, ela se prostrava, ela oferecia o seu melhor. Jesus estava na casa de outro e ela entrou. E ela se prostrou diante dele e ofereceu o seu melhor. Queridos, às vezes Deus nos pede o nosso melhor. E nós não queremos pagar o preço. E o nardo era muito caro. Era um tempo de muito trabalho, quase um ano de trabalho. Ela guardou aquele perfume, que poderia ser o dia do casamento, um dinheiro que ela poderia levantar, para se casar um dia, a sua segurança financeira. Mas ela não se preocupou com nada, ela disse: eu vou dar o meu melhor. Qual é o seu melhor, querido? Teus filhos para a obra de Deus. O teu melhor qual é? A tua vida de santidade. O teu melhor é a bênção financeira que Deus tem colocado na tua mão, que está sobejando, caindo pelas prateleiras do teu armário. E às vezes eu me fecho. Eu não consigo entender. Deus tem te abençoado de forma tão maravilhosa. Deus tem nos abençoado de forma tão maravilhosa. Mas quando falamos, dê a oferta, dizime na casa do Senhor, entregue o seu melhor, eu me fecho. O materialismo, querido, nos cega. Gera em nós um espírito de egoísmo. Nos vai endecemos. Não, eu estou levantando porque quando eu chegar no meu país, eu vou chegar bombando. Mas, querido, não se engane. Aquele homem juntou tesouros. Ele colocou lá dentro. E ele disse: agora eu posso descansar. Aí vem louco. Louco. Hoje mesmo perderão a tua alma. Você não sabe se você vai estar acordado amanhã. Não ache que o teu dinheiro vai manipular o reino de Deus. Deus não precisa do meu e do teu dinheiro. Deus precisa de corações fiéis na presença dEle. Se você sair desta igreja, e eu digo isso porque acontece na minha, isso não é novidade.
dizendo que se eu sair daqui, isso aqui vai acabar, porque meu dinheiro sai. Ai, querido, deixa de ser bobo. Esta é a igreja do Senhor. Esta igreja é do Senhor. Deus não precisa de mim e nem de você para manter a obra dele. Ele precisa sim de adoradores. Ele precisa sim de homens e mulheres cheios do Espírito. Porque cheios do Espírito, nós mudaremos esta nação. Mudaremos aqueles que estão próximos a nós, querido. Não ajunteis tesouros na terra, porque a traça e o ferrugem vão consumir. Junteis tesouro no reino. Querido, 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 as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Você não vai precisar correr atrás delas, porque quando nós adoramos ao Senhor com os nossos bens, quando nós adoramos ao Senhor em fidelidade, quando nós adoramos o Senhor de verdade, nós somos alcançados, somos restaurados, somos libertos pelo poder do Espírito. Rei, queimarás. E eu orando ontem, buscando da parte de Deus uma mensagem. Eu abri a palavra, por 2 vezes caiu aqui. Você não pode adorar a Deus e adorar ao Deus do dinheiro, a Mamon. Araindequei, você pode abrir lá em Mateus. Eu já estou encerrando. Mateus 6:19. É isso mesmo? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Talvez o seu problema não seja dinheiro, mas talvez seja uma vaidade na alma. Eu quero te dizer que nós que ministramos na casa do Senhor e que somos servos do Senhor aqui, nós somos os cobaias de Deus. Precisamos viver para poder pregar. E eu não tenho problema nenhum aqui de me expor. Eu orava assim: Deus, eu quero que o Senhor me use poderosamente. Deus, eu quero que o Senhor me leve a pregar às nações da terra. Aí, pastora Cone, na minha oração de vaidade, eu via multidões. Eu via aquela multidão correndo. Eu me imaginava assim num Maracanã, num ginásio, e via as pessoas saindo correndo. Vamos pegar um lugar, porque eu quero ouvir a pastora Renata cantar e pregar. Essa era a minha oração. Eu queria ver os cegos enxergarem. Eu queria ver. Eu falava, eu quero ver mudos falarem. Olha, eu quero ver que quando eu falar, um negócio vai acontecer. Uma vaidade. Aí eu estou
Estou eu e Nádia cantando para 30 mil pessoas lá no Brasil. Quando subimos no palco, porque não era num púlpito, era um palco, cheio de luzes. Quando nós chegamos ali, nossa, eu gostei. E todo mundo gritando o nosso nome. Quando nós subimos ali, cantamos, né, Nádia? E aquela multidão de 30 mil pessoas adorando junto conosco. E eu me divertindo muito, eu olhava, falei, tô bem. Cheguei. Quando eu desci, uma tristeza na minha alma. Eu não entendia, mas era o Senhor me guardando. E aí eu estou lá no carro, chovendo, indo embora para casa. Virei o meu rosto para o vidro do carro e comecei, Senhor, eu quero ver milagres acontecerem. Eu não quero só cantar para fazer show. Ali era a minha verdade também. Mas o Espírito Santo me constrangeu de uma forma. Para quê? Para que o meu nome seja glorificado ou o teu nome seja glorificado. Eu te conheço, Renata. Eu sei quem você é. Naquele momento eu fui desmascarada. Querido, não venha aqui para frente deste microfone achando que você vai abafar. Porque você precisa do Espírito para trazer cura. Não adianta só ter voz bonita, não adianta só tocar. Músico temos a rodo. Mas o Senhor precisa de adoradores que façam a diferença. Querido, a coisa mais tremenda do mundo é você adorar e ver milagres acontecendo sem que você force a barra. As coisas de Deus não precisam ser forçadas. O Espírito, quando Ele quer curar, Ele cura naturalmente. Ele começa a fazer da forma dEle. Ele não precisa de mim, nem de você, mas Ele nos usa. Você tem enterrado o teu ministério por vaidade e arrogância, porque não consegue ser submissa ao teu líder. Essa tua arrogância está fazendo você perder as bênçãos do Senhor. Não adianta dinheiro. Isso não significa prosperidade, querido. É consequência do teu trabalho. Você trabalha, você ganha. Mas ser abençoado, querido, é isso. É você entrar na casa do Senhor e se alegrar na presença dEle e adorá-lo. Ser abençoado é você ter a confiança do teu líder. Ser abençoado é as pessoas darem crédito à tua pregação. Isso é ser abençoado. Ser abençoado é ter os seus filhos perto de você com orgulho, dizendo: esse é meu pai, essa é minha mãe. Isso é ser abençoado. Dinheiro é uma consequência apenas. Queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui para ressuscitar aquilo que está morto. E Ele desestabilizou muitas pessoas aqui. E nós temos visto, eu tenho escutado o que está acontecendo com os imigrantes, deportados, envergonhados. E eu tenho certeza que as pessoas estão voltando para Jesus, vindo à casa do Senhor para não ir embora, ou até mesmo para não sofrer nenhum tipo de vergonha, de constrangimento. Porque quando Deus dá uma apertada, você vem correndo para Ele. Nós viemos correndo.
Mas não adore ao Senhor pelo que Ele tem. Adore ao Senhor pelo que Ele é. E Ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu quero te dizer, e já estou encerrando esta palavra, de que Maria, ela tinha os parceiros com ela. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou atrasado, a sensação que te dá é que ele está atrasado, né? São só sensações. E às vezes a sensação que te dá é que você está morto. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse aos seus discípulos, ele apenas dorme. Você não está no final, querido. Não acabou. Mas a sensação de morte, de escassez, na tua vida tem sido muito grande. Não louvamos mais como antes. Não adoramos mais como antes. Quanto tempo faz que você não fala línguas estranhas? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao Deus que está em secreto, e aquele Deus que está em secreto, nosso Senhor, te recompensa? Às vezes nós queremos que a irmã Elisa venha pagar o preço. Oh, irmã Elisa, ore por mim, porque eu não tenho tempo. O problema é teu. O problema é somente teu. Então pague você o preço. Os sacerdotes estão aqui, os nossos amados missionários, pastores estão aqui para te abençoar, sim. Mas não estão aqui para levar sobrecargas. Jesus já levou sobre ele todo o nosso mal, todo o nosso cansaço. Vá você pagar o preço da oração, querido. Eu quero que você fique de pé. Quando Jesus chega em Betânia, Marta chegou em Jesus e, mais uma vez, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que bacana. Ela sabia que se Jesus estivesse perto dela, isso não iria acontecer. Um ponto a mais para Marta. Mas entra ela novamente. E eu sei que se você pedir agora, Deus pode fazer. Ela manipulando a situação novamente. Mandando em Jesus. Faça o que eu acho, Senhor. Faça do jeito que eu quero. Faça da minha maneira, Senhor. Nós temos visto pessoas colocarem o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Aí falamos, Jesus, Espírito Santo, fica aqui dentro. Do jeitinho que eu quero. Na hora que eu precisar de você, eu te chamo. Aí você vem, deixa aqui. Aí quando você vê que as coisas não estão acontecendo da sua maneira, aí você começa a reconhecer quem você é. Aí você fala assim, Jesus, Espírito Santo, dá para você sair um pouquinho aí da sua caixinha e fazer um movimentozinho? Um movimentozinho para que o coração da igreja seja movimentado e pelo menos que as pessoas percebam que o Senhor está comigo. Eu quero um movimentozinho, sabe? Eu creio que o Espírito é um Deus de movimento mesmo. Ele é criativo. Ele faz umas coisas no meio do povo de Deus que a gente não entende. Mas quando as coisas são do Espírito, são do Espírito. Quando não são, são carnais, querido. Para te enganar. Nós estamos vendo lá no Brasil tanta coisa acontecendo. A unção do leão. As pessoas estão
marcando o território com urina. Eles fazem xixi. Porque o leão, ele quando quer marcar o seu território, ele urina no local. Estamos vendo pessoas pegando a sua própria urina e marcando o território. O sangue de Jesus tem poder. Queridos, tome cuidado. Ai, que lindo. Esses dias nós estivemos num culto em que o mover de Deus foi tão grande. Não eu estava no culto, um testemunho de uma amiga, que a igreja começou a andar por toda a igreja, fazendo um trenzinho. E a glória de Deus entrou mesmo. Foi tão Pentecoste, todo mundo adorando e todo mundo pulando. Que maravilha, que maravilha. No domingo seguinte eles quiseram repetir. A glória de Deus é diferente, querida. A presença de Deus é diferente. O Senhor renova todas as coisas. Aquilo que foi bom ontem não vai ser amanhã. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava. E o povo dizia, esse é o homem. Mas chegou um momento que parou de brilhar. E Moisés se sentiu na responsabilidade de manter o véu no rosto. Mas ele não tinha mais brilho. Não porque ele não tinha a presença de Deus, porque aquele momento passou. Às vezes nós queremos camuflar, nós queremos fazer tantas coisas para manter uma manifestação mentirosa. No Brasil nós estamos tendo, olha, é tão perigoso. Queridos, tomem cuidado. Eu tive uma revelação do Senhor uma vez, num acampamento, pastor Darli, para você ver como que o diabo está trabalhando no meio da igreja, principalmente com os músicos. E eu falo para os músicos, tome cuidado. Nós estávamos no culto em nossa igreja, era um fervor naquela visão. De repente entrou um cantor evangélico, famoso. Ficou aquela euforia naquela visão. Chegou o cantor. Mas de repente, na verdade a visão era, o cantor não era cristão. Ele entrou, foi colocado próximo ao púlpito. Aí, ele começou a participar do culto. E nós ali achando, poxa, o rapaz não é crente, está aqui amando o nosso culto. De repente foi dada a oportunidade para ele. E ele tomou aquele microfone e começou a dizer, puxa, como é bom estar na casa dos crentes, ele dizia. Porque aqui a gente sente alguma coisa diferente, tal. E ele começou a falar. De repente aquele homem se transformou num cantor evangélico muito famoso na hora do púlpito. E ele começou a cantar. Daquele cantor evangélico se transformou num demônio. Queridos, era um morcego, pastor Dali. Era um morcego enorme. E meu pai não estava no culto naquela visão. Eu vi alguns irmãos, as Marias, os adoradores, vinham e outros não estavam nem aí. Aquele demônio, pastor, começou a se levantar no teto. E eu dizia, onde estão os nossos intercessores? Estamos numa guerra. Queridos, aquele morcego, aquele demônio, não sei se vocês assistiram aquele filme Megido? Era aquele lá. Eu me assustei depois que eu vi. Era exatamente aquele bicho. Queridos, ele sobrevoava sobre o teto. Foi quando eu peguei o microfone e disse, vamos orar. E tinha gente brincando lá de um lado, outros não estavam nem aí para o culto, outros estavam totalmente desligados, poucos estavam atentos ao culto. E ele começou a sobrevoar, de repente ele veio até mim, tentou me pegar e eu clamando o sangue de Jesus. No momento ele voltou novamente, ele veio com toda aquela fúria, rugido, terrível, de dragão.
Quando ele veio sobre mim, no microfone, eu peguei aquele bicho, ele se transformou num morcego pequenininho. E eu dizia: igreja, acorda. Acorda. O mundo está entrando na nossa igreja. E nós estamos achando normal. Por isso a frieza dos nossos cultos. Com letras mundanas, nós colocamos letras evangélicas. Queridos, tome cuidado, o Espírito Santo, ele é muito sensível. Queridos, naquele momento eu comecei a clamar o sangue de Jesus, e ele lutava na minha mão, e eu lutando com ele. De repente eu quebrei uma asa, quebrei a outra asa dele, e o Senhor falou: ainda não acabou, quebre o pescoço para matá-lo. E joguei no chão. E a igreja começou a glorificar, e assim, depois de tudo isso, os olhos da igreja foram abertos, e eles viram o perigo que estava no meio deles. Queridos, não brinquem. Adoradores são aqueles que estão com os olhos sempre abertos e atentos. Adoradores são aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito. Adoradores são aqueles que estão prontos para dizer não para o pecado. Adoradores são aqueles que estão sempre a dizer sim para Deus, sim pela presença dEle. Quando o pastor te convocar para vir ao culto, venha, querido, porque você não sabe se é o dia do teu milagre. Quando o Senhor, os nossos amados, te convocarem para a oração, venha, pague o preço. Ei, na mandequei. Para muitos aqui, Deus está dando duas escolhas. Se você quiser se manter neste país, eu sinto te dizer, Deus não trabalha na ilegalidade. Desculpa. Me desculpe. Você veio a esse país com ótimas intenções, e eu sei. Mas eu quero te dizer que esse mover que está acontecendo aqui na América pode te atingir. Não queira estar constrangido diante de uma corte, como uma irmã me disse ontem. Ser constrangido, prende ela. Eu quero que vocês prendam essa mulher. Que triste isso. Você quer estar neste país legalizado? Corra para os pés do Senhor, e Deus vai te dar esse green card que vocês tanto precisam. Peçam ao Senhor: Senhor, eu preciso desse documento para estar aqui. Porque, querido, trabalhando na ilegalidade, a tua oração não pode subir. Me perdoe, pode ser que eu nunca mais volte a esta igreja. Mas eu não posso voltar para casa sem falar a verdade. Porque Ele é a pura verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. Porque, queridos, quando eu estou ilegal, eu começo a mentir. Eu tenho que mentir. Eu tenho que dizer quem eu não sou. Queridos, mas eu creio, em nome de Jesus, que nesta manhã, você que quer ter uma vida de santidade e abrir mão daquilo que para você é tão importante como o dinheiro, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, não. Continue. Trabalhe. Mas não troque a presença de Deus. Por isso, porque Deus vai trocar você. Quando o Senhor te disser, vai orar, e você disser, não tenho tempo. Ou vai adorar na igreja, não, eu não tenho tempo para isso, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para trabalhar. Quando você precisar do Senhor no seu momento, Deus vai também te dizer, eu também não tenho tempo para você. Não queira ouvir isso da parte de Deus. É você e eu que precisamos dele, não ele que precisa de nós. Eu quero convidar você para sair do teu lugar.
Você que quer ter uma vida de adorador na presença do Senhor. Tem que ter muita coragem, querido. Porque quando Deus falou comigo, você está nessa situação, Renata, tua casa, os teus negócios estão nessa situação, porque você escolheu apenas o dinheiro. Ele disse, o que você me disse uma vez? Eu disse, Senhor, que ia te adorar. Eu disse que meus lábios jamais cantariam músicas seculares e eu cantei. Eu entrei num estúdio, querido, que foi o dia do Marco. Na hora que eu fui gravar, pastora Cone, as músicas seculares não tinha nada, música tão profunda, é coisa de amor, sabe aquelas coisas que as pessoas falam, não, só vamos cantar coisas que falam do amor. Quando chegou na última música, um cantor famoso lá no Brasil, secular, disse, essa música que vocês vão cantar é uma música de um anticristo, eu vejo por essa forma. Raul Seixas. Quando ele falou Raul Seixas, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu já tinha cantado 7. Aí, engraçado que os vocalistas eram evangélicos. Os 3. Aí ele disse assim, esse homem é um anticristo. Aí veio a vocalista cheia do Espírito.